uma época de uma ostentação louca. Eu tenho que dizer? Sexo. Ai, só uma vez por semana. Claro, menino não faz assim, menina. Beijos, namoros, a vida em casal. São elementos do nosso cotidiano e estão presentes em toda a programação da televisão brasileira. Apesar de sexualidade estar o tempo todo na TV, pouco se discute sobre como isso pode afetar a vida dos jovens brasileiros. De maneira geral, os programas de televisão abordam o sexo de uma maneira bastante banalizada. Nós temos muita exposição do sexo sem que a gente tenha informação sobre a questão do sexo. Então, poderia dizer que meninos e meninas hoje, fazem sexo muito mais cedo, mas se nós pegarmos do ponto de vista qualitativo de quais as informações esses adolescentes têm sobre sexo, é uma informação bastante fraca. Vivemos uma sociedade de uma certa descartabilidade, de valorização da descartabilidade de coisas, descartabilidade de pessoas, né? E vivemos uma sociedade de uma certa banalização. Então as coisas ficam tão expostas que passam a fazer parte do teu dia a dia. Então quando eu vou analisar a sexualidade de juventude, eu também tenho que entender que ela está acontecendo num ambiente onde existe banalização, rapidez e descartabilidade. Você mexe com os brios de quem está vendo. Você mexe com uma coisa que é muito importante, né? Muito forte, assim. O sexo acabou sendo, não digo supervalorizado, porque não é nenhuma valorização, é mais uma banalização. Mas hoje o que nós temos? Uma banalização disso, o sexo como um objeto de consumo. Em 2000, o Ministério da Justiça recebeu 2.737 ligações de todo o país. A maioria delas denunciando o abuso sexual e comercial contra crianças e adolescentes. Em média, a cada 100 protestos recebidos, 55 são contra o sexo na TV. Os assuntos relativos a sexo, de certa forma, são reflexo das características hoje da sociedade, né? Tudo relativo a sexo é visibilidade, é sucesso, é dinheiro. Fundamentalmente, eu vejo que a questão da televisão, ela atrai, ela punge, né? Ela toca pela questão do físico, né? Então a exibição dos corpos, a insinuação, as insinuações maliciosas, né? Contida em vários segmentos, não só em programas específicos de teor, de conteúdo sexual, mas sempre tem a marca, né, da questão sexual, o apelo sexual. Afinal de contas, o espírito pode passar despercebido, mas o corpo eu acho que não passa despercebido, não é? Esse corpo é tratado como objeto sexual. O que significa isso? Significa que o corpo da mulher é um corpo que é tratado como coisa, descartável. Você não tem uma ideia positiva e saudável, né? Se muitas mulheres tivessem esse corpo por uma questão saudável, tudo bem, mas o que acontece é que o machismo coisifica o corpo das mulheres. Na verdade, acho que toda a televisão explora a sexualidade. Se você pega as propagandas, né? Propaganda de cerveja, né? É um exemplo gritante, né? É preciso ter a mulher na propaganda para atrair o possível comprador, né? Que no caso é um homem, né? Então o homem consome bastante cerveja, então tem de ter mulher na propaganda. E os programas humorísticos também apelam, as novelas, então a televisão como um todo. Então não diria assim, existem programas que apelam para o sexo. Na verdade, a televisão como um todo necessita desse conteúdo erótico, porque o conteúdo erótico vende, né? O sexo vende. Essa exploração, porque vende. Você está lidando com elementos do prazer, entendeu? Quem que não quer ver um corpo bonito, uma figura sedutora, entendeu? E se aproveita disso mesmo para vender os mais diferentes produtos. Tem uma propaganda, aparece lá uma garota, principalmente, hoje em dia o menino também, mas o corpo feminino é mais explorado, né? As pesquisas pelo menos trazem isso. Eu não entendi por que eu apelado para vender esse produto, né? É tão forte a apelação. Então pode ver as propagandas de cerveja, de tudo entra
a questão da sedução. Se não o corpo, as frases. E vende. Sexo vende porque o sexo é reprimido, né? Assim, a sexualidade, né, é uma energia pulsante que todos nós temos, né? Todos nós precisamos de sexo. E nós vivemos numa sociedade que teve a sexualidade reprimida desde o século XIX. Tá? A partir da década de 60, que nós começamos a ter uma revolução sexual, né? uma liberdade sexual. Tá? Hoje, nós ainda vivemos resquícios dessa repressão, ao mesmo tempo em que há uma liberdade, né, se contrapondo a essa repressão. Então, há uma necessidade de você liberar a sexualidade, de você viver a sexualidade. Nós buscamos sexo, né? A exploração, ela é uma prostituição, de certa forma, institucionalizada. Então, combate-se tanto todas as formas de prostituição e meio que é uma coisa que entra nos lares, nas casas das pessoas e gratuitamente. É importante o conteúdo. Só que eu acho que assim, antes você falar do que você não falar nada sobre sexo, entendeu? Claro que de preferência se tiver conteúdo, se for uma informação legal, muito melhor, muito mais interessante. Mas o que a gente diz sexo sem conteúdo, acho que é, por exemplo... Sacanagem, só programa de sacanagem? Não sacanagem, banalização, assim, pôr a menininha pelada no Gugu ali, pelada não, mas de biquininho dançando axé, entendeu? Isso continua sendo sexo veiculado. Na novela, assim, mais altas horas, assim, é meio pesado, né, pra criança, assim, de 8, 7 anos. Mas, assim, o bom é das 7. Das 7 pra 5, pra ser malhação, não tem essas cenas pornográficas. Né? Tem coisas que eles falam que eles mesmos sentem vergonha de estar assistindo, que eles sentem envergonhados de estarem vendo. Ou ele sente vergonha de estar vendo perto da irmã e ela também. Então eles deixam de assistir. Aí depois eles comentam comigo que mudaram de canal, foram ver outras coisas que eles se sentiram envergonhados de assistir. De alguma forma o sexo chama atenção, não tem como falar contra isso, mas é só isso, entendeu? E não passa mais, as pessoas ficam... Não passa conteúdo, exatamente. Mas eu acho ridículo se você colocar 4 novelas da Globo, as 4 vão mostrar cena de sexo. Ou pelo menos uma cena que aquele amorzinho, ele olhou pra ela, eles se encontraram, de repente já estão em outro lugar, outra cena, fala, gente, mas mudou rápido. Se existe um exagero, principalmente nessa questão sexo vende, certo? Quem está vendendo? A TV é o meio. Quem está errando, então não é a TV. São principalmente, né, as pessoas que criam.